Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Estela Bezerra e o grupo é formado por mim e pelo meu namorado Aldris Scalfoni. Somos aqui mesmo de São Gabriel da Palha, pertencemos ao polo de Nova Venécia e somos formados em administração. Então, desde a faculdade, a gente sempre se encantou, se identificou bastante com a área da inovação. Então, quando a gente viu as inscrições para essa pós, a gente já comentou, já fizemos a nossa inscrição, e principalmente porque um dos polos é aqui do lado da nossa cidade, Nova Venécia. Então a gente não pensou nem duas vezes em se inscrever. A gente está gostando bastante da pós, principalmente com essa mudança da dinâmica, né? Que saiu um pouco das provas e foi mesmo para o estudo de caso, que a gente pôde estudar uma organização que dá aquele gostinho mesmo de colocar a mão na massa, né? Colocar os ensinamentos que a gente aprendeu dentro da pós em prática. Bom, quando mudou essa dinâmica, a gente começou a pensar em como que seria a organização, qual organização a gente ia escolher para estar aplicando, né, fazendo esse estudo de caso. Como o grupo somos só nós dois, então a dinâmica fica um pouco mais fácil, né, porque a gente reside na mesma cidade, a gente já, né, pelo fato de sermos namorados, a gente já tem uma boa comunicação, então a gente não teria nenhum tipo de problema em grupo, né, de falha de comunicação, essas coisas. E São Gabriel da Palha é uma cidade que é bem reconhecida pelo seu café Conilon. A gente possui a maior cooperativa de café Conilon do Brasil, a Coabriel, que vem passando por um processo de industrialização, de modernização na sua área da tecnologia. Então, também seria uma empresa muito bacana da gente estudar, né, de aplicar esse estudo de caso. A gente também é um polo, né, tem de confecção, né, na área do jeans também, várias indústrias aqui em São Gabriel, que também seria outro ramo de atuação também, que a gente poderia estar fazendo esse estudo de caso. Também tem um polo de tecnologia muito grande, que são as empresas de sistemas. Então, a gente tem a RG System, que é uma empresa focada no sistema de gestão pública. Temos outras empresas como a Atual Sistema, Ebase, Biagre, que são especializadas, Atual Sistemas também, que são especializadas no ramo de automação comercial. Temos uma fábrica de chocolates também, de chocolates artesanais, a Facínio. E também temos empresas voltadas para o cooperativismo. Um exemplo é a Coabriel. Temos também uma cooperativa no ramo educacional, que é a Copesic. Temos no sistema também financeiro, que é o Cicobi. O Cicobi nasceu aqui em São Gabriel da Palha, numa repartição da Coabriel, e vem conquistando muito espaço no Brasil. Também temos empresas como agências, né, do Sicredi, da Criação. Então, o cooperativismo aqui em São Gabriel da Palha também é muito forte, né? Também temos a empresa de transporte. Então, assim, é um polo, tem várias opções para a gente poder estar aplicando mesmo esse estudo de caso. Então, entre essas dezenas de opções que eu falei com vocês, a gente começou a refletir bastante em qual a gente selecionaria para estar fazendo esse estudo de caso. E uma que chamou muito nossa atenção, principalmente quando a gente começou a refletir sobre o termo inovação, que vai intitular o nosso curso, que é a Gestão da Inovação. E aí a gente escolheu uma empresa com sede aqui em São Gabriel da Palha, que tem mais de 16 anos de atuação no mercado, que é no ramo das telecomunicações, principalmente na área de conectividade e tecnologia, que é a área fundamental para a nossa sociedade. Ninguém vive aqui sem internet. E é uma engrenagem central, né, da construção, evolução e do funcionamento de praticamente tudo que nos rodeia. Então, dentro do Cicobi, precisa de ter tecnologia, precisa de ter internet para funcionar. Dentro da Coabriel, agora dentro das escolas também é necessário, porque todo o processo já é um processo automático, né, com o uso de sistemas de internet para poder funcionar. Dentro da RG System, a gente também precisa de ter a função da internet para poder o sistema funcionar. Então, é uma área que de primeiro grau, onde que a gente precisa mesmo, e quando aconteceu o caso mesmo da pandemia, foi uma das empresas que não pararam, porque como se parar, a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? É um dos setores fundamentais da nossa sociedade.
A missão da Plena Telecom é oferecer tecnologia e conectividade com excelência. A visão é ser referência em tecnologia e conectividade no mercado em que eles atuam. E os valores são as éticas nas relações, compromisso com a satisfação do cliente, valorizar e incentivar os colaboradores, rentabilidade como forma de sustentabilidade de negócio, agilidade, simplicidade, objetividade e segurança na execução dos serviços. A empresa ela pertence, né, ao setor terciário, prestando serviço de conectividade 100% em fibra ótica para uso residencial e empresarial. Ou seja, a partir de 2016, a Plena ela começa a se modernizar ainda mais nessa área de tecnologia de conectividade. Então, ela passa do seu suporte apenas na internet via rádio e passa por um processo de modernização e começa a oferecer serviço com a fibra óptica. Mas por que essa mudança é tão significativa? A gente começou, né, já em 2016, a todos os processos serem automáticos, tudo usando o sistema e principalmente usando muito a internet. E aí o nosso tipo de consumo, ele aumentou, então a gente precisa de coisas muito rápidas. A gente precisa, igual esse vídeo que eu tô gravando para vocês, seja numa qualidade muito boa, e também eu preciso da internet numa velocidade boa para eu conseguir postá-lo. E aí, como a gente começou a aumentar a nossa necessidade por internet, a internet via rádio, ela não estava conseguindo suprir toda essa necessidade que estava precisando. E aí, com isso, nasceu a fibra óptica, que é o quê? A principal diferença é a questão de velocidade. Então, a transmissão de dados acontece quase próximo à velocidade da luz. É muito rápida com a fibra óptica. E garante, né, recursos quase ilimitados quando a gente fala sobre potencial de largura de banda. Então, ela não sofre interferência de tempo. A única forma mesmo de ficar sem internet é se romper mesmo o cabo. Então, hoje em dia, a gente tem também essa evolução na conectividade com a internet via rádio, só que a fibra ainda ela se destaca. E conversando ainda mais nesse estudo de caso e pesquisando ainda mais, a gente vê que vai demorar um pouco até surgir mesmo uma tecnologia que vai ser ainda melhor do que a fibra, porque mesmo que a gente fala muito sobre a internet via satélite, ela não é ainda algo tão rentável, né, e tão seguro quanto a fibra. A internet via satélite, ela funciona muito bem quando a gente se trata de em matas, né, e tudo mais, uma pessoa sair, né, e se perder na mata, funciona muito bom. Só que dentro do nosso cotidiano, a gente precisa de algo ainda mais seguro. E a fibra, ela tem essa segurança de velocidade de dados, de rapidez e de que não vai cair tão facilmente. Então agora eu vou estar falando um pouco sobre a história da Plena Telecom. Como falei, a Plena é uma empresa no ramo das telecomunicações, oferecendo serviços, né, de tecnologia e conectividade. Mas a Plena ela recebeu esse nome mesmo a partir de 2016. Porém, é uma empresa, né, dos anos 2000, que ela passou por um processo de reestruturação em 2016. Mas logo eu já falo sobre esse assunto também. A Plena surgiu, então, nos anos 2000, mais específico, em 2005. Só que ela recebia outro nome. Ela era chamada de Aqui Internet. Então, ela nasceu da junção de 3 sócios, o Josildo Batista, Josione Salvador e Rogério Massucati. Cada um tem uma função específica dentro da empresa. O Rogério, ele administra, né, o diretor-geral. O Josildo já fica com a parte da tecnologia e dos avanços tecnológicos ali, das mudanças. E o Josione já fica com a parte burocrática da organização. Então, a Plena, ela nasce, né, aqui internet, ela nasce ali no processo de inserção da internet no nosso cotidiano. Então, ali em 2005, né, ela surge aqui com sede em São Gabriel da Palha, porém, ela já vem ali com influência, né, bebe das influências do Google, que surgiu em 98, a Netflix, né, como um streaming, ali surgindo em 97, a Amazon surgindo ali em 1994, desculpa. Então, que vai mudando mesmo o nosso comportamento, né? De inserir mesmo a internet. Só que naquela época, a gente não tinha essa necessidade tamanha que a gente tem hoje em dia com a internet. Tudo a gente precisa de internet.
E naquela época ainda estava caminhando esse processo. Então a gente não tinha uma conectividade tão boa. Então naquela época surgia a internet da Velox, né? E a internet, principalmente a internet de escada. Então quando a Plena surge, né? Aqui a internet ela surge nesse cenário, ela traz uma revolução para a nossa cidade e também para os municípios ao redor, que é a internet via rádio. É um outro tipo de equipamento, então, que não caía com tanta facilidade, era bem mais rápido também, porém sofria com as interferências do tempo, então começava a chover, poderia cair e tal. Só que ela tem uma equipe muito próxima, né? Então surgiu uma equipe dentro da Plena para prestar todo tipo de suporte que o cliente precisava. Então, caiu a internet, eles já tinham um prazo de 3 dias para poder estar resolvendo isso, e eles começaram a atender tanto o cliente físico, né, pessoa física, quanto empresas, que já estavam se modernizando, né, e inserindo a internet no seu cotidiano. E aí, nesse cenário, a empresa foi crescendo, foi oferecendo seus serviços para as outras regiões, então abraçando Nova Venécia, Vila Valério, Águia Branca, né, Jaguaré também, e aí ela foi crescendo. E aí em 2016, a Plena ela passa por um processo de reestruturação. Porque como, né, os sócios ali não tinha talvez uma noção tão grande sobre as rotinas administrativas e tudo mais, eles sentiram a necessidade de contratar uma consultoria para organizar mesmo a empresa, para ela crescer não a salavancos, digamos assim, mas crescer de forma mesmo organizacional. E aí ela passa por todo esse processo de reestruturação em 2016, onde é criado setores específicos, né? Um setor mesmo específico de suporte, um setor de financeiro, um setor administrativo, um setor de RH. Então ela passa por toda essa reestruturação. Inclusive é criado também a sua missão, visão e valores. Hoje a empresa ela tem sedes. Ela tem a sede aqui em São Gabriel da Palha e tem filiais espalhados por todo o norte do Espírito Santo, inclusive algumas filiais também em Minas Gerais. Porém, não é no processo de franquia. Tudo pertence à sede principal aqui em São Gabriel da Palha. E aí ela começa a criar a sua missão, visão e valores também. E hoje em dia ela já conta com mais de 50 funcionários, já é uma empresa de médio porte. Então, é uma empresa bem consolidada no mercado de tecnologia e conectividade aqui da região. E então, a gente percebe que a empresa ela foi criada num momento de disrupção da humanidade, numa era da informação, e ela tem sobrevivido e se adaptado a constantes inovações do setor, passando, né, pela internet de escada, depois a internet via rádio e agora a internet de fibra óptica, que revolucionou e popularizou o acesso à internet, que vai se tornar acessível de qualquer lugar. Então, o intuito deste estudo de caso é analisar como a empresa ela se adaptou nesses momentos críticos de mudanças, como ocorreram e foram implementadas as mudanças tecnológicas, né, da internet de escada para a internet via rádio, da banda larga, pelo Wi-Fi, e principalmente agora dessas mudanças do 4G indo para o 5G. Então, seria muito cômodo para nós estudar uma empresa onde que tudo já funciona bonitinho, redondinho, que é apenas a gente trazer as informações. A gente buscou, na Plena, enxergar algumas falhas, alguns processos que não estão de formas adequadas, que a organização ainda não vive na sinergia da inovação, identificar esses pontos onde a gente pode atuar mesmo como consultor de inovação. Então, a gente viu dentro da matéria de empreendedorismo que a empresa ela não possui um programa, né, pronto, certo de intraempreendedorismo. Então, a gente buscou dentro dessa matéria identificar como que posicionaria uma criação de um programa de intraempreendedorismo que tenha incentivos salariais, outros tipos de benefícios também para a empresa. Dentro do ecossistema de inovação, da matéria ecossistema de inovação, a gente viu que a empresa, né, é um setor onde demanda constante evolução. E acredita-se também, né, que analisar uma empresa inserida nessa área possa, além de entender, né, o seu funcionamento e a sua complexidade, também vislumbrar
as novas tendências e oportunidades geradas a partir das inovações em andamento. Então, a gente viu que depois a gente vai até falar um pouquinho sobre isso dentro da matéria de investimentos para inovação e gestão da propriedade intelectual, que eles já estão num processo de desenvolver o próprio chip de celular que oferta a internet. Então, a gente não vai ficar mais refém, né? Uma das propostas deles é que a gente não fica mais refém só desses planos de internet como a gente tem da Vivo, da Claro, em que a gente só tem uma determinada gigas de internet e acabou só na renovação do plano. Então vai funcionar como se funcionasse na Netflix, onde você paga uma assinatura por mês e você tem acesso ilimitado quantas vezes você quiser assistir. Isso é uma das inovações da Plena Telecom. Então a gente vê também que ela não está parada no tempo, ela busca as inovações, parcerias, igual a questão da inovação aberta, ela busca, né, desenvolver soluções inovadoras juntamente com empresas do mesmo ramo, no mesmo segmento, que é no caso a Vivo, a Oi, né, a Claro, e também pequenas, digamos que fossem concorrentes em si, né, pequenas empresas aqui de São Gabriel da Palha também que são provedoras de internet. E também com outras empresas de segmentos diferentes, como é o caso da Coabriel. Como eu havia comentado com vocês, a Coabriel é uma empresa, né, de uma maior cooperativa de café com Nilão do país. E ela busca sempre estar, né, inovando nos seus processos. Então, a Plena, ela se juntou também, junto com a Coabriel, para desenvolver novas soluções. Como é uma empresa que comercializa café, a Coabriel, ela precisa que as suas cotações sejam feitas em tempo real. Então, qualquer atraso na comunicação dos dados faz muita diferença. Então, uma das soluções foi encontrada através da fibra óptica, que uma queda de delay de 100 milissegundos para 8 milissegundos, gerando uma eficiência enorme em termos de inovação, né, e informações em tempo real. A gente viu também dentro da matéria de gerenciamento ágil de projetos para inovação, que ainda não tem a implementação da filosofia Lean na Plena, mas eles já utilizam um pouco do ciclo PDCA. Mas não é da forma como a organização, né, toda inserida ali, mas sim em alguns setores específicos. Então a gente vê também que tem muita falha de comunicação entre os setores, onde cada setor não tem uma comunicação tão clara e concisa com os demais setores. Já dentro da disciplina de normas e processos de inovação, a gente buscou fazer uma pesquisa qualitativa através de entrevistas com funcionários, né, cabeças-chaves dos setores, outros funcionários da base também, com o próprio gestor da organização e também com esses funcionários, para a gente ver quais são as visões que eles têm das organizações e se todo mundo está tendo uma comunicação clara e concisa e todo mundo vivendo mesmo a inovação. Então a gente viu algumas falhas, né, algumas coisas que eles estão acertando. Então a gente teve uma reunião com o dirigente da organização para estar passando esses dados também, algumas mudanças, onde eles estão caminhando, indo de forma correta. E já dentro da última matéria agora, de inovação e empreendedorismo social, a gente fez um estudo através da economia circular, né? Implementar mesmo um programa de reciclagem para equipamentos antigos, incentivando a reutilização e a conscientização ambiental. Porque uma das falas também de um dos gestores da organização é que esses equipamentos, praticamente de ano em ano, eles se tornam obsoletos e acabam só, né, indo para um setor ali, uma sala onde eles guardam todos esses equipamentos. Então a gente pensa, como que a gente pode estar reutilizando esses equipamentos, tornando eles mais viáveis e pensando também no nosso meio ambiente? Bom, esse estudo de caso, ele gerou muito conhecimento, a gente conseguiu estar aplicando dentro da organização, propor melhorias, propor também metas de curto, médio e longo prazo. Futuramente, uma dessas metas de longo prazo é a criação mesmo de um setor específico na organização de inovação. Então, assim, após foi maravilhoso, está sendo muito, muito maravilhoso. Estamos aprendendo bastante. E é isso. Muito obrigada a todos.